Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Então eu vou falar do artigo Análise de Conteúdo como Técnica de Análise de Dados Qualitativos no Campo da Administração, Potencial e Desafios, de Mosato e Trivy-Boswicz, de 2011. As suas duas réplicas e a sua tréplica. Como o próprio artigo já diz, né, elas vão estudar análise de conteúdo como forma de análise de dados e utilizam o Bardan como base. Eu não vou me aprofundar, porque o André no seu vídeo anterior já falou os principais conceitos, então vou falar o que elas apontaram como pontos fortes e fracos. Mas um pouquinho antes de começar, as autoras falaram que fizeram uma revisão bibliográfica, né? Mas, na minha opinião, foi mais uma síntese de levantamento sobre a análise de conteúdo dos principais autores, né? Tais como Bardan, a própria Vergara da Réplica, Flick, Trevinos, Densing, Lincoln, Thompson, Minayo, né? E muitos outros que elas utilizam para falar os pontos fortes da análise de conteúdo, mas não bem uma revisão bibliográfica, né? Porque não tiveram os procedimentos. Aí também as autoras, antes de iniciar a análise de conteúdo, ela menciona as outras técnicas de análise de dados, como análise narrativa, análise de conversa, e elas fazem análise de discurso, elas fazem ali uma descrição, mas como elas mesmo falam que não é o foco delas, eu também não irei mencionar aqui no vídeo. Então, inicialmente, as autoras falam que a análise de conteúdo era predominantemente quantitativa, né, pela sua frequência das mensagens, por esses cálculos, né, mas depois passou a ser usual também na qualitativa, pela inferência, pela inferência dessa técnica, né. Então, como os pontos fortes da análise de conteúdo, elas falam que a análise de conteúdo constitui em outras técnicas, né, que tem bastante técnica dentro da própria análise de conteúdo, e ela pode ser também complementada com outras técnicas. Numa mesma pesquisa, se utiliza análise de conteúdo, outras análises também, e precisa considerar o contexto na análise de conteúdo, né? Pegar o todo ali, não ser somente superficial. Elas comentam também que a análise de conteúdo ela tem uma vantagem sobre os métodos indutivos porque origina categorias que facilitam a comparação entre os diferentes casos. Elas falam que mesmo com a formulação de hipóteses, né, o pesquisador precisa ir a campo com uma teoria já uma bagagem teórica bem reforçada, né, para conseguir pegar essas categorias. As autoras falam também que tem um aspecto simbólico muito importante na análise de conteúdo, né? Porque são as macro-interpretações e isso contribui bastante para o campo da administração, né? Nas análises organizacionais. E por último, elas comentam que a análise de conteúdo precisa seguir um protocolo, tanto para ter validade, credibilidade, né? Mas se somente seguir os protocolos sem as outras anteriores que eu comentei agora, será também falho. Precisa seguir todas essas em conjunto. Como pontos negativos da análise de conteúdo, as autoras comentam que ela tem um aspecto mais quantitativo, né? Então, ela é mais julgada por ser quantitativo. Precisa seguir um protocolo rígido e estruturado, e isso às vezes cria uma barreira para alcançar aspectos mais profundos ali do estudo do fenômeno, né? E muitas vezes as autoras falam que também falta profundidade na análise por parte dos pesquisadores, aí se torna mais uma síntese quando utiliza análise de conteúdo, e também uma das principais limitações nos estudos é a falta de contextualização quando se utiliza análise de conteúdo. Num próximo tópico, as autoras vão falar da validade e confiabilidade, né? Na análise de conteúdo, elas retomam aquela discussão que nós já tivemos sobre validade quantitativa e qualitativa na generalização, né? Elas vão falar também que a análise de conteúdo é uma técnica híbrida e isso pode dar credibilidade, validade para essa técnica, por usar tanto na quant quanto na quali.
Elas comentam também que, se for usar análise de conteúdo segundo Bardan, é fundamental seguir todos os protocolos, todas as descrições de passo a passo, conforme Bardan relata, né? Porque isso também dá validade ao estudo, e elas vão especificar alguns softwares, tanto na Quali quanto na Quant, que também dão essa confiabilidade ao estudo, né? Umas são Phoenix Lexica, Nutsits, Atlas TI, MaxQDA, NVivo, SPSS e outros. E ela fala que está aumentando bastante, né, essa técnica na administração, principalmente nos estudos organizacionais. A primeira réplica é de Henrique de Freitas. Na minha opinião, ele não se atém ao artigo original, né? Ele não detalha os pontos fortes e pontos fracos do artigo original, assim como a próxima réplica faz, da Vergara. Mas ele pega um ponto das autoras quando elas falaram que a análise de conteúdo pode ser utilizada complementarmente com outras técnicas, né? E ele apresenta a análise léxica. Ele admite que a análise léxica ela tem um rigor científico menor que a análise de conteúdo, mas ele sugere para ser utilizada em sequência, né? Primeiro a análise léxica e depois a análise de conteúdo. De forma resumida, ele fala que a análise léxica ela analisa o conjunto de todas as palavras encontradas nos depoimentos ou respostas, né? Respostas, e que resultam em atos de linguagem, que são as decisões que tomamos ao nos expressarmos, né? O porquê que a gente escolhe uma palavra em detrimento da outra, né? Então, a análise léxica faz essa análise das palavras. Assim, os atos de linguagem expressam também o contexto social, algo que também é fundamental na análise de conteúdo, o contexto. Daí ele fala que a análise léxica é uma técnica mais usada para noções rápidas sobre um texto bruto, identificação de palavras-chave, pistas para investigações. Portanto, ele fala que a junção da análise léxica com a análise de conteúdo não constam nos protocolos originais, né? É uma nova forma de geração de dados. Como as autoras falaram antes, também é uma criatividade. Só que também é vital, né, para a pesquisa, que se torna importante. Já na segunda réplica de Silva Vergara, né, ela faz um detalhamento de ponto a ponto do artigo, faz uma crítica, né, para contribuir para o artigo. Então, como ela se aprofunda bastante em vários tópicos, eu só vou comentar alguns. Primeiramente, a Vergara ela fala que seria interessante as autoras fazerem um levantamento, mesmo que seja um levantamento básico, para justificar a afirmação delas, que a análise de conteúdo está sendo adotada largamente na área da administração, né? Então, as autoras fazem essa afirmação, mas sem se basear em dados ali. Um segundo ponto que a Vergara fala, ela questiona uma outra afirmação dos autores, quando elas falam que o investigador é o principal instrumento na pesquisa. Vergara fala que não é o principal instrumento, ele faz parte da pesquisa, né, o investigador. Vergara também comenta que não ficou claro quando as autoras mencionam sobre rigidez inválida, né, que não dá para entender, que seria melhor detalhar mais sobre. Ela também questiona, faz uma crítica quando a autora fala que o pesquisador ele não é neutro, mas ele deve interferir o mínimo possível na pesquisa. Aí Vergara questiona as autoras, né, para fazer essa relação. O que é neutro e como seria essa mínima interferência possível no campo. Aí ela fala também que para explanar melhor sobre a interferência apropriada segundo Thompson, né? Então ela faz ali uma análise como se fosse uma revisora, né? Uma orientadora corrigindo o nosso trabalho e mostrando os defeitos que tem.
A Vergara também, por fim, do que eu vou apresentar nessa réplica, ela fala que as autoras esquecem de mencionar a generalização analítica, né, que é a apropriada para a pesquisa qualitativa. Então, referente à tréplica, as autoras agradecem, tanto a de Henrique de Freitas e a de Vergara. Referente ao Henrique de Freitas, elas concordam que a junção de técnicas de análises pode contribuir na pesquisa, né? Então elas concordam que a análise léxica contribui bastante trabalhando conjuntamente com a análise de conteúdo, né? Aliás, na sequência, primeiro faz a análise léxica e depois faz a análise de conteúdo. Referente à réplica de Vergara, as autoras confessam que surgiu várias inquietações e reflexões a partir dos pontos levantados pela Vergara, né? E ela começa a mencionar alguns ali. Em questionamento da neutralidade, ela utiliza Max Weber para falar que é aceito, né, os valores nas ciências sociais e por isso que ela menciona que não há neutralidade, mas precisa interferir o mínimo possível, né? Outro ponto que elas falam é do pesquisador como instrumento. As autoras defendem que o pesquisador ele precisa se posicionar ontologicamente e epistemologicamente na pesquisa para ter um quadro de referência. E por fim, as autoras falam da generalização analítica. Ela fala que muitas pesquisas qualitativas são feitas a partir de estudos de caso. Mas aqui nesse ponto também elas não deixam muito claro, ou eu que não entendi direito, mas elas não deixam claro no quesito que elas afirmam que, como muitas pesquisas são feitas a partir de estudos de caso, o pesquisador ele precisa ir a campo já com uma bagagem teórica, com uma teoria, né, antes da coleta de dados, e que a generalização ela é nesse aspecto, não nos resultados, referente a como os resultados estão interligados com a teoria, né? Então, esse seria a generalização analítica, segundo o ponto de vista delas, né, na pesquisa qualitativa. Pessoal, é isso. Não apontei todos os pontos ali da réplica, principalmente de Vergara, porque ela realmente faz um detalhamento ponto a ponto, é bem interessante. Mas acredito que seja isso. Muito obrigado.